Oséias, os profetas maiores. Temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os irmãos acharam? A partir do versículo 24, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ensinar hoje, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar sobre a 70ª semana, ou a semana de número 70 profética. Amém? Amém. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo judeu, sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as suas tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como numa inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinados assolações. E ele firmará um concerto com muitos, esse príncipe que há de vir, que não é Jesus, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Amém. Alguns dos irmãos acreditam que a tribulação tem 7 anos. Os irmãos creem nisso? Eu creio. Amém? Amém. Os irmãos creem que a tribulação, que é o tempo ao qual Deus irá permitir que haja um concerto satânico até aqui no mundo, é de 7 anos. Mas de onde veio esses 7 anos? Porque nós temos essa convicção que durará 7 anos. E aonde está esses 7 anos? Está aqui em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Porque se a gente for entender é o seguinte: o que diz a palavra de Deus? Será 7 semanas e 62 semanas. Para ajudar a gente, 62 semanas mais 7 semanas é 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7. Então, até Jesus voltar para o céu, porque a Bíblia diz assim, que vai vir o Messias na 69ª semana, vai restaurar Jerusalém. E essa restauração de Jerusalém foi feita no tempo de Neemias. O rei Artaxerxes, através da intercessão de Neemias, permitiu que a cidade de Jerusalém fosse reedificada. Passados 68 semanas, nesse meio tempo, Jesus veio, pregou a palavra, só que ele foi tirado da terra. O Messias veio e foi tirado. E sobrou uma semana, para completar 70. Então, nós temos um hiato de mais ou menos já quase 2000 anos, de quando Jesus foi tirado da terra e foi assunto ao céu, na frente dos discípulos, e essas 70ª semana, a semana de número 70, ao qual há de vir um outro príncipe, que não é o Jesus Cristo, mas é o anticristo. Ele é um
A palavra anticristo no grego, ela quer dizer em lugar de. Não quer dizer alguém contra Cristo, mas é em lugar de. Ele vai ser um falso Cristo. Ele vai se vender como a salvação para o mundo, e muitos acreditarão que ele vai ser a salvação para o mundo, para o mundo daquela época, que espero que eu não venha viver. Mas a prova que haverá 7 anos é apenas aqui. Aqui em Daniel diz, olha, na última semana, por uma semana, ou seja, por 7 anos, porque essas semanas aqui são semanas de ano, então cada dia corresponde a um ano. Jesus não está mais aqui, mas quando começar a semana profética, a última semana profética de 7 anos, virá o anticristo. Mas vamos entender como começa essa semana profética. Quando os irmãos acreditam que essa semana profética irá se iniciar? Os últimos 7 anos da Terra. Alguns creem que é após o arrebatamento. Só que tem assim um problema. Talvez pode haver o arrebatamento da igreja e não de imediatamente ser estabelecido o reino ao qual virá o anticristo. Talvez esse reino pode ser estabelecido, não aparecer o anticristo, não dominar, e a igreja subir quando haver o estabelecimento desse reino. Porque a Bíblia diz que para nós, aquele dia, que é esse dia desses 7 anos, para nós não vai ser surpresa, vai ser surpresa para o mundo. Para a gente não, para a gente nós vamos estar sabendo quando for formado um tipo de governo. E que tipo de governo é esse? Da onde virá esse anticristo? Como ele vai vir do nada, né? Assim, apareceu de feliz, apareceu, sei lá, é mais ou menos, não quero falar o nome de ninguém, como um candidato a prefeito que veio aqui em São Paulo, que ninguém nem sabia quem era, e do nada apareceu, as pessoas se encantaram e votaram nele. Não vai ser assim, entendeu? É alguém que vai dominar o mundo. Então tem que ter uma história por trás, não vai aparecer do nada. E se a gente ler o livro de Daniel, essa pessoa que irá aparecer é alguém não é entendido de guerra, ele não tem sangue real, mas ele sabe fazer intrigas. Que são intrigas? Sabe fazer política. Você sabe que as pessoas mais poderosas do Brasil e do mundo não é o presidente que aparece, mas são pessoas dos bastidores, pessoas que fazem articulações assim que você nem imagina. Eles fazem olha, coloca esse, tira esse, faz isso, faz aquilo, toca esse de lugar, coloca esse em tal outro lugar. E essas pessoas acabam com as nossas vidas. E a gente só vai na urninha, né? Ali é uma perca de tempo, entendeu? Porque já está tudo esquematizado. Não importa o que você vota, por trás deles há pessoas poderosíssimas que está acima da nossa vontade popular. Não tem o que fazer. São pessoas. No Brasil, então, não tem jeito. O Brasil é um país dominado por gente que já está aqui, a família há 200 anos, 300 anos. Esse povo está lá em Brasília, a gente nem conhece esse povo, mas o avô dele já foi donatário da Bahia, donatário de Pernambuco, donatário de São Paulo. É esse povo que manda, que realmente mexe as cartas, e a gente nem sabe quem é esse povo. Eu mesmo não sei, eu ouvi falar de um ou de dois. E o anticristo vai ter essa capacidade de estar por trás dos bastidores e conseguir fazer isso. Mas como ele vai conseguir fazer isso?
O que nós podemos dizer? Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Apocalipse 17. Livro do Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, que estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Aí vamos ler a partir do versículo 7. O anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E quem há sentido e quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E estes também são 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. E outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure por um pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Amém? Então vamos entender aqui como vai ser formado o reino da última semana profética. O que nós entendemos pela palavra de Deus vai começar a partir de Apocalipse 6, quando é o julgamento dos 7 selos. Quando no versículo 2 diz assim, Apocalipse 6, 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Isso aqui é o princípio da semana profética. Nessa semana profética, Deus trata exclusivamente com os judeus e com o remanescente israelita. Não trata mais com a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo não existe a partir de Apocalipse capítulo 4. A igreja não existe mais, porque a igreja assim, mas por que a igreja não fica para a tribulação? Não é para os irmãos, a igreja vai passar pela tribulação? Não. A igreja vai ficar até a metade da tribulação? A igreja vai antes da tribulação? Eu não acredito que isso. Certo? Mas assim, e quando diz a Bíblia que vai tocar a última trombeta, que trombeta é essa? Será que não é nessa última trombeta? Porque a Bíblia diz assim, ao tocar da trombeta de Deus, da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo. E nós que estamos vivos, os mortos ressuscitarão em Cristo, nós estamos vivos, subiremos com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então é na metade? Eu creio que não. Porque Jesus vai tirar, na minha opinião, o povo dele antes de começar a semana profética. Porque essa semana profética, que é de pouco tempo, é a entrega que Deus está dando, o total poder sobre Satanás, e ele irá derramar da sua ira sobre este mundo. Mas o que a Bíblia diz? Que nós não somos filhos da ira.
Então como a gente vai receber a ira de Deus? Aí alguns dizem assim, não, vai ser igual no tempo lá do Egito, que Deus derramou a ira sobre o Egito, mas o povo de Israel tinha proteção. Só que é o seguinte, o povo de Deus está espalhado pelo mundo todo. O povo de Deus não está num lugar específico. O povo de Deus está nos Estados Unidos. Não, o povo de Deus está nos Estados Unidos, está no Canadá, está no Brasil, está no Japão, está na Coreia, está na Austrália, está na África, está na Ásia, está no mundo todo. E a Bíblia diz que o juízo é sobre todo o mundo. Não tem como aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que fazem parte do seu corpo e é a sua igreja, escapar da ira vindoura. Não tem como, porque nós estamos no mundo. Então qual é a forma de Deus nos tirar deste mundo? Nos levando para o céu, levando para os ares. E Deus não fez isso com Noé? Deus ia derramar a ira sobre o mundo, derramou, as águas prevaleceram sobre o mundo antigo, mas Noé não tomou uma gota de chuva, porque ele foi tirado, ele entrou na arca, ele foi tirado, ele prevaleceu sobre as águas, e a igreja irá prevalecer sobre este mundo, porque o ímpio não pode ser julgado como o justo, como se o justo fosse igual ao ímpio. Tá ou não está isso na Bíblia? Quem falou isso foi Abraão. Abraão falou para Deus que quando Deus falou que iria destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão se preocupou com o seu sobrinho Ló, mas o Senhor destruiria o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, faria justiça o juiz da terra. Em que Abraão estava pensando? Ele estava pensando em Noé, porque Noé não sofreu as consequências da chuva, do dilúvio, porque Deus o tirou do dilúvio. Deus avisou para ele, olha, faça isso, se esconda, eu vou te esconder, porque foi Deus que fechou a porta da arca e foi Deus que abriu a porta da arca. Então assim, eu vou te salvar deste problema. Então quando houver a tribulação ao qual Deus vai derramar sua ira sobre este mundo, a igreja não pode estar neste mundo. Amém. Porque nós não somos filhos da ira. Nós somos filhos, nós somos o quê? Nós somos filhos da adoção, ao qual nós clamamos Abba Pai. Né? A gente não pode receber a porção do ímpio. Nós podemos ser castigados, podemos ser repreendidos, mas a gente não pode receber a mesma porção do ímpio. O ímpio não pode receber a nossa porção e nós não podemos receber a porção do ímpio. Amém? Então o que vai acontecer, irmãos? Chegará um dia, eu não sei se vai ser antes do arrebatamento da igreja ou um pouquinho depois, que haverá uma confederação de 10 reinos. E quem vai fazer esses 10 reinos? Quem é a mulher que está montada sobre a besta? Quem pode me responder? A gente leu. Há uma mulher vestida de escarlata que está montada na besta. Quem é essa mulher? É a igreja católica. Aí no caso vem a queda da Babilônia, não é? Ela é a Babilônia espiritual. É a igreja católica. Meu Deus. E vocês sabem que existe um movimento católico hoje muito forte, está crescendo aos pouquinhos, que assim, na Idade Média, você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única coisa que sobrou do Império Romano, o resto acabou tudo, não tem mais nada, não existe nenhuma cidade mais, assim, uma colônia romana em lugar nenhum do mundo, mas uma instituição do Império Romano sobreviveu e foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e ela é uma instituição do Império Romano, ela não é uma instituição, eles dizem que é de Jesus, né? Mas não é de Jesus, né? Toda a estrutura deles de bispado, arcebispo, papa, cardeais, é tudo ligado ao modo de pensar do Império Romano. O papa seria uma espécie de um César espiritual, simples assim. E
Se os irmãos não sabem, quando o Império Romano acabou, a Igreja Católica tentou reavivar o Império Romano 2 vezes. 2 vezes. Eles fizeram o Império Franco, o Sacro Império Romano Franco, que foi lá com o Imperador Clovis, e depois fizeram o Sacro Império Romano Germânico, com o imperador que eu não me lembro, acho que era... Não me lembro qual que era o imperador. Mas eles tentaram fazer 2 vezes o Sacro Império Romano. E tanto a Espanha quanto Portugal, eles também se dirigiam para a Igreja Católica. O Brasil, quando ele foi descoberto, ele não foi descoberto em nome de Portugal, ele foi descoberto em nome da Igreja Católica, pela Ordem de Cristo, que era uma ordem católica. Depois foi para Portugal, mas a princípio foi para a Igreja Católica. Então eles têm esse desejo de reavivar o Império Romano. E lembra da estátua de Nabucodonosor, tem 10 dedos. No meio dos 10 dedos existe barro misturado com ferro. O ferro das pernas da estátua de Nabucodonosor simboliza o Império Romano. Império Romano. E no meio dos dedos, que são os 10 reinos, também tem ferro. E esse ferro é o ferro que vem do tempo do Império Romano. A Igreja Católica irá juntar 10 países. No tempo bíblico não existia a palavra país, era reinos, né? 10 reinos, 10 países. E vai colocar esses países como uma santa aliança para governar o mundo, e as pessoas vão aceitar. Será uma aliança para proteger os judeus, para que não haja mais atentados terroristas para os judeus, e para que os judeus possam praticar sua religião novamente no templo. Eles vão reconstruir o templo de Jerusalém, eles vão reconstruir e vai voltar a ter os sacrifícios. E essa aliança entre o povo judeu, a Igreja Católica e esses 10 reinos irá acontecer nesta época da 70ª semana. Eles vão criar esses 10 reinos. E esses 10 reinos vão ter esses 7 anos que eles vão ter poder. E desses 10 reinos, um desses presidentes, um desses reis, né, como diz a Bíblia, vai sair o anticristo. E o que vai acontecer? Primeiro, na primeira metade da semana, quando o povo judeu fizer uma aliança com esses 10 reinos, e o anticristo vai ser já o presidente deles, alguns judeus não vão aceitar esse tipo de domínio sobre o povo de judeu, sobre Jerusalém, sobre o templo. Eu não sei que tipo de administração terá. Provavelmente eles vão perceber que esse homem que está prometendo paz é um falso anticristo. A maioria das pessoas e a maioria dos judeus vão aceitar esse tratado de paz e vão ver esse homem como alguém muito importante, que trouxe paz para o mundo, coisa parecida. Só que alguns judeus não vão aceitar. E a Bíblia diz que 144 mil deles vão ser martirizados. E haverá 2 testemunhas. Isso está no capítulo 11 de Apocalipse, que Deus levanta 2 testemunhas. E aí, esse negócio das testemunhas é estranho, porque alguns dizem que é Moisés e Elias por causa dos sinais das 2 testemunhas, que eles fazem, cair fogo do céu, eles transformam água em sangue. Quem transformou água em sangue foi Moisés. Quem fez cair fogo do céu foi Elias. Então as pessoas acreditam que pode ser Moisés e Elias, que no caso Elias volta para a terra e Moisés ressuscita. E os irmãos sabem que Moisés, uma vez, ele ressuscitou. Não é verdade? Não, Moisés ressuscitou uma vez. Quem apareceu no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Elias não poderia falar com Moisés, porque Elias não morreu. Os mortos não comunicam com o vivo. Então Moisés, naquele momento, ele ressuscitou.
para falar com Jesus e para falar juntamente com Elias. Mas ali tinha um simbolismo, né? Era a lei, simbolizada por Moisés, os profetas por Elias e o Evangelho da Graça por Jesus. Os três estavam reunidos ali naquele monte do templo. E só que também uma outra interpretação que eu acho mais válida também. Eu acredito que pode ser duas pessoas literais. Eu não tenho um problema com essa interpretação. E outra coisa, eu não quero estar aqui para ver eles, tá bom? Não quero, não estou nem aí. Entendeu? Mas pode ser os dois, né? A gente não está aqui. O livro de Apocalipse, ele é muito simbólico, né? Pode ser dois literais, né? Pode ser duas pessoas que têm o mesmo poder de Moisés e Elias, ou pode ser que Moisés e Elias ressuscitem, morram e subam para o céu. Que aí está o problema, porque assim, que eles são mortos, a Bíblia diz que eles são mortos, são colocados em Jerusalém, são assim numa praça para todo mundo ver, a pessoa se alegra, matando as suas testemunhas, se das coisas, mas Deus fala, sobe, aí o corpo dele sobe para o céu, na frente de todo mundo. Então assim, fica difícil achar que não são duas pessoas literais. É difícil, né? Porque como assim um corpo de pessoa sobe para o céu? Fica difícil. Mas o que algumas pessoas que até respeito dizem o seguinte: na lei de Moisés, qual é o mínimo de testemunhas, o mínimo, para que seja julgado algo como verdadeiro? Duas. Por duas ou três testemunhas, já está tudo válido. Se duas pessoas viram e falou aquilo igualzinho, já está valendo. A lei de Moisés já está valendo. Então, para algumas pessoas, quando a Bíblia diz duas testemunhas, é o testemunho suficiente de Deus para com o mundo. Deus vai deixar um povo, não a igreja, judeus, o suficiente para testemunhar para o mundo sobre que o anticristo não é um homem bom, mas é um homem do pecado, é um iníquo. Mas o problema é que quando chama para o céu fica difícil, né? Todo mundo vê as pessoas subindo para o céu. A Bíblia diz que só são duas pessoas. Agora eu não sei se todo mundo vai ver. E como vai colocar, sei lá, milhares de pessoas numa praça, mortas, e todo mundo vendo? Então acho que é duas, entendeu? Fica difícil achar que são muitas pessoas, porque essas duas testemunhas, elas vão ser expostas numa praça por 3 dias, eles não serão sepultados, Deus vai chamar. Então se são milhares e milhares de pessoas testemunhando, fica difícil, até centenas ficam difíceis, mas amém. Mas aí quando acontecer isso, e alguns judeus vão crer no que essas testemunhas vão falar, o anticristo vai se revelar. Ele vai revelar quem é. Primeiro, o plano deles de paz e de prosperidade vai dar errado. Os selos diz que haverá primeiro guerra, porque por mais que a Igreja Católica faça esses 10 reinos, o mundo tem, eu acho que, se eu não me engano, 212 países reconhecidos, mais alguns que não são reconhecidos, como Taiwan, qual é aquele país? Somalilândia. Vocês sabem que esses países não são reconhecidos, né? Alguns países não são reconhecidos. A Palestina não é reconhecida, então alguns países não são. É país para todo lado. Será que todo mundo vai aceitar o plano de paz de imediato ao qual a Igreja Católica, junto com esses 10 reinos, irão fazer? Eu creio que não. Alguns vão ser contra. Aí o que vai acontecer? Vai vir o cavalo vermelho e ele vai tirar a paz da terra. E para fazer as pessoas matar uns aos outros. Tirando a paz da terra, o que vai acontecer? Vai vir alguém, um cavalo com a balança na mão. E vai acontecer inflação de alimentos. Os alimentos vão ser inflacionados, vai ser tudo muito caro. Depois
vai vir um cavalo amarelo, que é a morte e o inferno, e foi dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Ou seja, se a terra tiver 8 bilhões de pessoas, ele vai poder matar 2 bilhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, vai dar para matar 10 Brasileiros de pessoas. Só com isso. Então eles vão fazer um plano de paz, mas o plano de paz e prosperidade vai dar errado. Vai dar errado. E aí o que vai acontecer? Vai subir um falso profeta, aí está no livro de Apocalipse capítulo 3, que os irmãos conhecem. Vai subir 2 bestas, que é o anticristo e o falso profeta. Esse falso profeta vem da onde? Das 7 cabeças e dos 10 chifres. As 7 cabeças, na minha opinião, são os 7 reinos que já dominaram os judeus no passado, que é o reino assírio, o reino babilônico, o reino egípcio, que já dominou Israel, o reino assírio, o reino babilônico, o reino grego, o reino persa, o reino grego, o reino romano, e falta o 7º. O 7º vai ser desses 10 reis, é o 7º reino. E as 10 cabeças são aqueles que naquele momento a Igreja Católica irá reunir para fazer um novo Império Romano, certo? E dessas 7 cabeças, que são os 7 reinos que já dominaram sobre Israel, incluindo o dos 10 reis, e um dos 10 reis, a Bíblia chama de pequeno chifre, que fala blasfêmias lá em Daniel, vai sair o anticristo, que é a besta que sai do mar. Ou seja, mar quer dizer muitas águas quer dizer muita gente. As pessoas irão querer que aquele homem domine sobre a terra. A maioria das pessoas vão querer realmente que o anticristo domine sobre a terra, e haverá uma outra besta que sai da terra, de algo firme. Eu acredito no poder religioso. E essa pessoa, esse falso profeta, vai ajudar este anticristo a firmar o seu reino. Vai ser alguém que vai falar, não, é esse homem realmente que tem que dominar o mundo. E aí o que vai acontecer neste momento, quando acabar os 3 anos e meio primeiro? Primeira coisa, vai romper a aliança com a Igreja Católica. A Igreja Católica vai acabar. Vai morrer ela e suas filhas. Não só ela, que ela é uma prostituta, ela é uma mulher, ela tem filhas. Vai morrer ela e suas filhas. Então o sistema religioso cristão corrompido, católico, irá morrer. Porque que acontece? O anticristo não irá aceitar dividir o reino com a Igreja Católica. Porque como funciona a Igreja Católica acima dos reis? Eu li a história faz um mês, eu achei tão engraçado. Tinha um rei chamado Henrique. Acho que era Henrique IV da Alemanha. Henrique IV de um país, de uma província da Alemanha, porque a Alemanha é dividida, né? Aí que acontece? Ele brigou com o Papa Gregório VII. Foi uma briga, uma confusão, que ele queria não julgar os bispos que ele tinha colocado. Uma besteira, sabe? Porque quem decidia os bispos da região eram os reis. E o Papa Gregório VII, não, que vai decidir a igreja, não é mais os reis. E esse Henrique não aceitou isso. O que acontece? O Papa excomungou ele. Falou, você está excomungado, você vai para o inferno, quem te obedecer vai para o inferno também. Rapaz, aquele homem, ninguém obedecia aquele homem. Sabe o que ele fez? Ele foi a pé, ele saiu da Alemanha, ele foi até onde estava o Papa na época, que era um lugar frio nos Alpes, tirou o sapato, foi até o castelo do Papa, se ajoelhou, chorando para entrar no castelo do Papa. O Papa deixou ele 3 dias pegando neve, quase morrendo, o Papa abrir e o Papa tirar a excomunhão dele, para ele poder novamente reinar.
esse pessoal vai saber que a igreja católica gosta de fazer isso. Ele fala assim, não vou aceitar vocês mandarem isso. Porque existe, ele chama o poder civil e o poder atemporal, o poder espiritual. Ou seja, os reis mandam as pessoas, mas manda enquanto a gente deixa. No dia que eu falar, você tem excomungado, acabou. Então, o que vai acontecer? O anticristo, com 7 países, vai desolar a mulher, que é a igreja católica. Vai tirar ela, vai destronar. Não, você não manda mais. Agora vai ser o anticristo. Dos 10 reis, 3 não vai aceitar o que o anticristo fez. Esses 3 reis irão perder. Isso está na Bíblia. Esses 3 reis irão perder a guerra e o anticristo vai dominar por mais 3 anos e meio. Porém, vai vir mais juízo sobre a terra. Vai vir o juízo das trombetas, que são catástrofes naturais que irá acontecer na terra, e o juízo das taças. A ira de Deus. A ira de Deus. Tanto as trombetas quanto as taças. Neste momento, vai dar tudo errado. O anticristo ele vai assentar no templo de Deus, proibindo sacrifícios e dizendo, eu sou Deus. Nessa ira de Deus não vai ter mais chance, né? Então, eu acho que não. Como a gente falou no outro estudo, a Bíblia diz assim que Deus vai permitir essa operação do erro para que eles creiam na mentira, porque eles rejeitaram a verdade que veio em amor. Então Deus vai permitir que o anticristo e o falso profeta façam sinais para enganar as pessoas e as pessoas acreditarem neles. Então, assim, pode haver salvação para quem não conheceu o Evangelho e para os judeus, porque Deus está tratando com os judeus. O capítulo de Apocalipse fala que tem uma mulher que tem 12 estrelas e tem o sol e a lua, e essa mulher que vai ser guardada por Deus não é a igreja, são os judeus, é o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Então, para eles, pode haver salvação, porque vai vir alguém como Cristo e alguns deles vai perceber que ele é um falso Cristo. Para essas pessoas, mesmo morrendo, mesmo sendo martirizadas, haverá salvação. E para aqueles que não receberam o Evangelho da graça durante a nossa era atual, e neste momento, por algum motivo, ter contato com a palavra de Deus, pode ser salvo também. Agora, irmão, desculpa, quem já foi de igreja, quem está em igreja e ficou com arrebatamento, não tem salvação, vai ser enganado mesmo, vai aceitar o reino católico, vai aceitar o reino do anticristo e vai para o inferno feliz, infelizmente, achando que estava certo. Não tem jeito. Eu acreditava em salvação no tempo da tribulação, mas quando Jesus falou assim, olha, se não fosse abrir naqueles dias, nenhuma alma seria salva, mas não é salva espiritualmente, mas assim, se durasse mais um pouquinho a tribulação, não haveria um homem sequer na terra, porque pelas contas que a gente faz de tanta gente que morre, vai ficar acho que 1/10 de pessoas na terra. De 8 bilhões vai sobrar 800 milhões. Se a gente ler bem a palavra de Deus, fala que vai sobrar só 10. Essa besta que subiu do mar, no caso, é o anticristo. E a da terra, o falso profeta. E aquela mulher que foge, pastor? Que a água... É Israel. É Israel. É Israel. No capítulo 2 é Israel. E o dragão é o inimigo. O dragão é o inimigo. Na metade da tribulação, o inimigo é expulso do céu. Porque a igreja vai estar lá. Não vai ter mais lugar para ele. Aí os anjos de Deus, junto com Miguel, vão expulsar o inimigo e seus anjos, que agora é lugar da igreja. Vocês vão embora. Só que ele vai vir com fúria, com tudo. Então ele vai para cima de quem? Da semente da mulher, dos seus descendentes. São judeus. A ira do diabo não está na igreja. É verdade. A ira do diabo nessa época, que ele é expulso do céu, na metade da tribulação, é contra os judeus e os israelitas, os remanescentes.
e vai com tudo. Eles vão fazer guerra total, eles vão quebrar a aliança. Tipo assim, fizeram a aliança com o povo judeu, deixou eles fazer o templo, estão protegendo eles, assim, agora acabou. Nós vamos deixar os seus inimigos lutar contra vocês. E a Bíblia diz que é um número impressionante, a ponto do Eufrates secar para dar lugar para o exército que vem do Oriente. Eles vão vir para destruir Jerusalém. E vão ganhar, vão ter grandes vitórias contra o exército de Israel. Aí quando está para terminar o trabalho do anticristo, o próprio Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias, e o monte vai fender em dois. Eu não sei se é verdade, mas eu vi quando eu me converti, quando estudei isso a primeira vez, que o Hotel Hilton queria fazer um grande hotel no Monte das Oliveiras, para ganhar dinheiro, né? O que tem de otário que vai lá para ver como que é, né? Então assim, vamos ganhar dinheiro com o Monte das Oliveiras. Aí chamam os engenheiros. Aí os engenheiros falaram, não dá para fazer um grande hotel aqui nesse monte. Por que não dá? Esse monte está condenado a fender em dois. Se vocês colocarem alguma coisa aqui, ele se fende. E os pés de Jesus vai pisar naquele monte e ele vai fender em dois. E aí, junto com a sua igreja, ele vai acabar com o exército do anticristo e os demais exércitos. Lá na guerra do Armagedon. Vai acabar com aquele exército de Jerusalém e com o exército também que está lá no Vale de Megido. Vai acabar com o exército e vai salvar o remanescente do povo de Israel. Aí nessa época, quando aparecer Jesus, que ele acaba com tudo, aí acaba a última semana profética. A 70ª semana profética de Daniel acaba porque Jesus vem e estabelece o seu reino. Ele vem como um Messias vitorioso e reina fisicamente na cidade de Jerusalém, conforme a promessa que Deus deu para Davi, de forma simbólica como Salomão, que seria um reino sempre eterno, né? Que foi prometido a Davi que um filho que saísse dele seria um rei sobre Israel para todo sempre. E esse filho que saiu da descendência de Davi pela carne é o Senhor Jesus Cristo, porque tanto Maria como José, eles são descendentes de Davi. E aí vai cumprir a promessa de Deus e acabou a 70ª semana. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Não, pastor,